Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um tomo na sua vida. Você já parou pra pensar que todo mundo que se comunica, no fundo, aquela pessoa quer dizer alguma verdade fundamental, que ela não sabe se é verdade fundamental, mas o nosso cérebro faz a gente acreditar que tudo que ele faz, quando ele libera determinadas químicas, isso é verdade. Mas como que agora, nesse momento, eu tô sabendo que talvez o meu cérebro minta pra mim? E que parte do meu cérebro vai falar assim, ó? Essa parte tá mentindo pra você, isso não é verdade. Você não deveria acreditar porque ele liberou determinados neurotransmissores e hormônios pra te fazer acreditar que existe uma sombra querendo te pegar. Os caras no teto. Ai, 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 ai. Uma coisa interessante de se pensar também é, cara, a gente tá querendo terraformar Marte, mas existem milhões e milhões de pessoas realmente passando fome e essas pessoas às vezes não fez nada de errado, tipo na África. Que uma, um africano, que todos os africanos fizeram de errado pra passar fome? E tipo, o Elon Musk, que é o cara que quer terraformar Marte, ele é africano, né? Tem descendência africana, mesmo ele sendo branco. Aí que você vê que tá tudo errado, tá ligado? Ninguém. Tipo, as pessoas são muito boas e tem gente que lucra com a burrice dessas pessoas. Todo dia sai um esperto e um burro pra ser enrolado. E tipo, tem gente que defende esses caras, tá ligado? Não dá pra entender, não dá. Tem umas questão social que é muito paia, tá ligado? Tipo, as pessoas querem defender um cara que ele não precisa trabalhar. Tipo assim, ele não precisa fazer nada se ele quiser parar e ficar de boa, sem fazer nada, ele faz. Enquanto tem gente lutando pra ter R$ 20. Enquanto tem gente que tá se fudendo, tá se envolvendo com coisa que não dá, que não deve, ficando endividado. Porque isso, tá ligado? E essa consciência social as pessoas não têm. Geralmente, teve um vídeo no Instagram. Agora eu modifiquei meu Instagram pra agora aparecer só mais vídeos psicodélicos de imagens passando rapidamente e alterando. Pra ver se isso modifica os meus sonhos. Mas o que eu ia falar? Esqueci. Ah, tá. Tinha um vídeo que era mais ou menos assim escrito. Ah, o que que você acha que o rico faz? Não, o que que você acha que a pessoa. Como que a pessoa se comporta depois que ela vira rica? Aí eu escrevi mais ou menos assim. Ah, eu não sei. Provavelmente. Ah, peraí. Eu tenho os prints que eu mandei pro meu amigo. Qual é o padrão estranho que você notou em uma pessoa que ficam ricas muito depressa? Aí, que eu. Oxi, caramba, cadê? Tá aqui. Ah, aí eu falei, não sei, provavelmente é se afastar de tudo que lembra o povo. Nunca vejo pessoas necessitadas pedindo ajuda para pessoas muito ricas, já que eles nem estão entre nós para não ter que dividir. O cara se apegou muito. Teve um cara que era rico, que ele disse que ganhava 600 mil por mês. Ele tava metendo essa e aí ele ficou apegado muito ao ego, à arrogância, a tudo. Tipo assim, na cabeça dele eu tô querendo tomar o dinheiro dele. Caralho, mano, essas pessoas. Primeiro um cara chamado Luan Vitor Pro, provavelmente uma criança, com a foto dele com uma menina, acho que deve ser a namorada dele, adolescente. Aí ele, como se iria dividir só por estar perto, né, caralho? Sem vírgula, sem entonação, sem prosopopeia, sem nada. Não, prosopopeia não, prosódia. Suprasegmental.
sem um tom, como é que eles falam, um tom na gramática? É isso, né? Prosódia. Aí o cara comentou, cadê? É basicamente um tipo de pessoa que não resolve problema e vive da mesmíssima pedindo. E o rico que começou do zero aprendeu a contornar os problemas e hoje consegue encontrar soluções lógicas para a maioria dos problemas que aparecem. Esse tipo de coisa não é todo mundo que faz, mas problemas que aparecem que esse tipo de coisa não é o que todo mundo faz, mas quem faz enriquece. Aí eu tinha comentado primeiro pro Luan Vitor Pro. Por que você ficou bravo? Ah, peraí. Cadê? Por que você ficou bravo com um comentário aleatório na rede social de um bilionário? Sua vida tá tão infeliz assim? Primeiro aprende a interpretar a frase para com o analfabetismo funcional. Eu começo dizendo que eu não sei, e que provavelmente é se afastar simbolicamente a tudo que remete a plebe, sendo ele se percebendo como alguém superior. Óbvio que eles não iam dividir por estar perto. Tu criou um espantalho para bater em uma frase que nem é um argumento, mas você fez eu querer que seja. Se a pessoa fica rica e fica no meio da população, ela poderia se sensibilizar com as comunidades carentes e dividiria ou subtrairia do seu dinheiro para com outras pessoas. Mas de qualquer forma, querendo ou não, todos dividimos o nosso dinheiro através da mão invisível do mercado. Aí eu falei, aí pro Juan Rodrigues. Chegou o paga-pau de rico que quer que Chegou paga-pau de rico que quer que se foda, que você se foda, igual eu. Esses dias eu fiquei rindo umas meia hora porque eu passei na rua e tinha um cara que jurava de pé junto que a maioria dos ricos junta o patrimônio sozinho. Adoro que pelo fato de você expressar algo na internet parece que abriu o portão do inferno para um random vir e comentar algo como se fosse um psicólogo que soubesse. Ixi, caralho, eu. Ah, tá. Que soubesse analisar a vida inteira de uma pessoa a partir de uma leitura de 10 segundos, mais superficial que isso, impossível. No caso, se você não é todo mundo o que faz e você é mais foda que eu, porque você ainda não fez? O que te impede, gênio? Entendi. Você perde seu tempo rolando o feed do Instagram igual um Zé Ninguém e nunca bota a cara num livro. Aí ele falou, eu faço diferente sim, eu ganho dinheiro. Eu ganho muito dinheiro. Aí eu falei do Silvio Santos, o Silvio Santos falou que o que ele teve foi sorte. Tem um vídeo dele falando isso. Pesquisou o vídeo. Silvio Santos afirma que o seu sucesso foi sorte, do Maicon Quintanilha. Aí a mina fala, não, mas você teve persistente. Aí ele, não, foi uma puta sorte. Não tem nada a ver com isso. Tá ligado? Tá ligado? O cara. E os caras falam que o Silvio Santos tá mais perto de nós pobres do que dos bilionários bilionários. Quando o meu corpo ficava dando espasmos, eu ficava imaginando que você tá tão sedentário que o seu corpo começa a dar uns puxos pra ele dar uma treinadinha no seu corpo pra ele se manter um pouquinho de boa. Tem gente que tá bebendo água pra enganar a fome. Tipo, o meu pai, ele foi uma pessoa muito fora da curva dentro da família dele. Ele conseguiu construir 4 casas. Se ele quisesse se aposentar, ele conseguiria se ele deixasse pessoas como inquilina. Tipo, ele tem inquilinos lá, mas a maioria é família. Então, eu não sei. Talvez ele cobre de 2 pessoas, porque a outra é o meu irmão que tá morando lá. Então, meu pai, ele conseguia angariar. Essa palavra existe? Tem um sentido que eu queria ter? Angariar? Deixa eu ver. Conseguir mediante solicitação, atrair para ser, conquistar. Isso esse sentido.
angariar bastante dinheiro, tipo, sei lá, 100 mil, quando 100 mil era muita, muita coisa, bem antigamente. Só que hoje em dia a gente tá lutando pra não passar fome, tá ligado? É foda, porque o sistema é volátil, nem sempre uma coisa vai dar certo pra sempre. E tipo, eu não quero fazer parte de uma firma, de uma empresa e ficar lutando e lutando em anos, lutando pra, sei lá, ser reconhecido, aposentar, pra o chefe gostar de mim. Tipo, cara, é tudo tão volátil, é tudo tão. Podia mudar a qualquer momento, o chefe morrer, ser substituído por outro, acontecer qualquer coisa. É. Mas. Esqueci. É sério que você quer que um cara que não faz muita coisa além de já ter nascido em berço de ouro, já ter só ter contratado pessoas para ficar trabalhando para ele, gerando uma renda muito exorbitante para ele, sendo que as pessoas não chega nem, sei lá, 0,1% do que ele conseguiu através dessas pessoas. É um mês lutando, um mês inteiro ralando 9 horas por dia, 9 horas do seu tempo para para você receber uma merreca no final do mês. Tipo, quem fica satisfeito com isso? Tem um bagulho que todos os jornais de todos os tempos falavam que o jovem não quer trabalhar, o jovem não quer trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu não ligo pra beleza, pra me arrumar, parecer bonito. Eu quero que se foda. Eu não me importo com as pessoas, eu quero que elas morram todas. Ai, ai, é estressante conviver com as pessoas. É tudo um jogo debaixo dos panos que você tem que detectar cada movimento. É muito dispendioso. É um gasto energético muito grande. Vendo agora, tipo, me analisando durante toda a minha vida, eu acho que eu fui uma pessoa muito negligenciada pelas outras pessoas. Tipo, tudo que eu fiz, todas as coisas que me fuderam agora, seriam facilmente evitadas por uma base sólida de compreensão, carinho e lógica. E sei lá, sabe? Tipo, imagina que você tem um filho, sei lá. Você dá uma educação boa pra ele. Não precisa ser da escola, não precisa ser nada. Você só, tipo assim, não teve nem esses diálogos. As pessoas são tão burras e filhos da puta do caralho. Elas têm filho pra nada. Eles não conseguem instruir nada de positivo pra ninguém. Quem dirá pra um pequeno ser humano em desenvolvimento? Devia alguém chegar e falar, tipo, sobre virtude, sobre o bem e o mal. Falar o que é positivo, o que é negativo. Tipo, mediar entre o que você pode experimentar, que não vai acarretar em algo ruim pra você e o que é ruim pra você. Tipo, exemplos ruins, ruins, mas, mas foda-se. Eu não enxergo tudo preto no branco. Mas é assim, ó. Minha mãe fuma e meu tio fuma. Eu comecei a fumar por causa da minha mãe. Tipo, roubava escondido o cigarro dela. E depois eu comecei a fumar junto com meu tio, depois que eu fiz uns 18 anos. Aí é o seguinte, depois, sei lá, eu fumei cigarro, maconha, pod, e começou a me dar, há um ano atrás, começou a me dar tremedeira e espasmos. E até hoje eu tenho espasmos e eu nunca verifiquei, eu quero que se foda, porque eu não ligo pra minha saúde. Toda vez que eu penso assim, ó, eu preciso ficar saudável, eu preciso me recuperar, eu preciso ficar bem. Ficar bem pra quem? Pro mundo? O mundo quer que você se foda, então aceita. Seja igual a Jesus Cristo. Os caras tá
Os caras de Roma tá me crucificando? Tem como eu evitar isso? Tem. Foda-se. Continua. Aí você cai na armadilha. Aí a pessoa acha, nossa, ele é otário, ele caiu na minha armadilha. Agora ele vai se fuder. Aí eu caio na sua armadilha e falo, tá bom, é isso. Faça o que queres. É todo da lei. Foda-se. Se eu conseguir manter uma ordem interna, foda-se o externo. Sei lá. Eu vou pra guerra pra morrer na guerra pra mostrar que a guerra é ruim. Se você matou um homem mau, você não livrou a maldade, o mundo da maldade. Outros nascerão e substituirão essa pessoa. Se você mata um rico, outro vai nascer e substituir ele. Se você mata um pobre, outro vai surgir e substituir ele. Nada novo sob o sol. As pessoas só mudam a roupagem, o zeitgeist da sociedade, a tecnologia, essas coisas. Mas as pessoas sempre serão hipócritas, filhos da puta de merda, não inautênticos, igual a maldita da minha psicóloga, da psicóloga que eu passei um tempo que tinha falado sobre a minha escrita. Tipo, eu mostrei a primeira vez que eu escrevi algo tentando sair da minha mesmice e ela falou isso e me deixou bem mal. Você fica pensando, eu vou usar lógica, eu vou sistematizar o meu pensamento de uma forma ultra sofisticada para mentes de australopitecos, para mentes que não sabem porra nenhuma de nada, para mentes que perdem para jogo de estratégias para um chimpanzé. É isso que eu quero. Tipo, 90% das pessoas, 99% das pessoas não sabem interpretar um texto. Você vê isso na prática com a rede social. A gente só deu uma arma, o paintball, um celular para vários macacos. Era o que o Nietzsche falava, meio que no. Uma época o homem foi macaco, mas hoje em dia o homem é tão mais macaco do que todos os macacos. E você, sei lá, explica sobre budismo, fala os benefícios de jejuar, mas não adianta de nada, as pessoas são movidas por verdades, convicções subjetivas, ilusórias, que não levam a nada. E as pessoas, ela vai ouvir parcialmente o que você falou. Peraí. Ela já vai aplicar o juízo de valor a partir do mundo simbólico dela e vai assumir se o que você tá falando é verdade ou não a partir de um valor subjetivo em segundos. E aí o cérebro dela vai começar a elaborar os motivos a partir do que você vai falando para ela afirmar ou desafirmar ou mudar o que ela acha, se o que você falar tiver mais sintonizado com o que ela acredita ou não. Você percebe isso? A maluquice cerebral, cada cérebro é um caminho. Essas pessoas nunca botam o pé atrás e pensam, será que o que eu tô falando é verdade? Tá errado? Tá certo? De verdade? Será que eu posso mudar de opinião? Será que eu devo ter abertura mental para entender ou não? Ninguém. Se todo mundo fosse assim, talvez o mundo seria um pouco mais indeciso, mas talvez seria um pouco melhor. Não é o melhor, o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às ilusões da vida terrena. Então aqueles que se perdem no museu de luxúria, sexo, dinheiro e coisas vazias, status sociais de... Já falei dinheiro.
Então essas são as pessoas que vão passar os genes pra frente, enquanto o restante não. Enquanto o restante que enxergar a verdade que tudo isso é uma prisão de um demiurgo. Tô zoando, não sei se é um demiurgo. Talvez seja. Eu tô na casa da minha mãe e a gente tinha brigado. Eu fiquei 7 meses, de fevereiro até esse mês, sem ver ela. É, aí eu tô com receio de que ela esteja ficando meio senil. Ela tá começando a fumar pod. E o comportamento dela tá ficando cada vez menos coerente, sei lá, alguma coisa tá estranha. Ela tá mais infantilizada, acho. Eu tô assistindo Ghost in the Shell e tem uns diálogos muito interessantes sobre identidade, ego, alma, no caso, e partes cibernéticas e não cibernéticas, né? Biônicas, no caso. Errei de novo. O cibernético seria a subjetividade do ciborgue, sei lá. É uma extensão do mundo simbólico subjetivo. Parece que a pessoa que toma psicodélico, ela fica num dilema. Tipo, provavelmente os monges experientes não caem nesse dilema, mas, tipo, sobre o ego, Ai, ai, calma aí, calma aí, calma aí. Ou eu considero que a minha experiência vivida com psilocibina e ayahuasca são verdadeiras e, portanto, a comunidade científica ainda não sabe o que ela está falando sobre mente e cérebro e ela não tem veracidade, não tem fundamento o suficiente. E se ela não tem fundamento sobre a coisa que fundamenta todas as coisas, então a gente não tem fundamento. A consciência é que fundamenta tudo. O cérebro e os correlatos neurais da consciência não explicam a subjetividade. Como que aquilo acontece, como que é verdadeiro de verdade, é mais real que a realidade. Mesmo que o meu cérebro esteja mentindo para mim acreditar que aquela experiência é verdadeira, como que eu sei? Como que eu consigo duvidar que aquela experiência é verdadeira? Que parte, que loucura que tá acontecendo para eu? Tipo, eu sou um amontoado de trilhões de organismos, de micro-organismos, de célula, de funções específicas, de sistemas. Como que uma parte do sistema começa a pensar como um todo unificado e duvida de uma outra parte do sistema e pode ouvir vozes ecoando dentro de si? E como que eu ainda não fiquei louco, tipo, louco, louco que não consegue falar, que não consegue ficar catatônico, tá ligado? Agora ela tá num dilema interessante. Ela só se sente humana porque ela é tratada como uma humana. Os diálogos filosóficos estão muito atual, porque hoje em dia a gente tem as IAs muito que conseguem simular muito bem o que é ser um ser humano, como que é pensar como um ser humano, entre aspas, por mais que elas só tenham algoritmos que manipulem inputs e outputs. Cara, sei lá, o que faz a gente ser ser humano mesmo? A gente não tem identidade, a gente é um amontoado de processos que entram e saem, substâncias que entram e saem do nosso organismo. Eu tinha falado pra minha mãe que a gente já tá morto e ela falou: não, quem tá morto não respira. E isso é verdade. Mas que parte tá viva? O ato de eu respirar não tá vivo. É só um movimento. Pode ser um movimento, um processo natural, um processo mecânico que ocorre no corpo, que eu não consigo não respirar, porque se eu
tampar minha respiração, eu desmaio e volto a respirar. Então eu continuo na armadilha. Mas o ar não tá vivo. As células, os aminoácidos do meu corpo só reagem a reações químicas que reagem a outras reações químicas infinitamente, regredindo. É muito louco que quando eu tava desesperado sobre o efeito de 6 gramas de psilocibina, eu comecei a achar que eu tava morto e que eu tava dentro de um labirinto dentro da minha própria mente. E realmente, quando o ato privado de pensar cessar, parece que eu vou estar preso dentro da minha mente. Quando eu não consigo me comunicar com o externo, parece que eu tô preso aqui dentro. Se eu pudesse transferir a minha consciência para qualquer outro lugar, eu não me sentiria mais preso. Não teria como alguém me prender. Se alguém me colocar numa cadeia, eu poderia transferir para outro lugar a minha consciência. Bom, o seu DNA, ele age de uma forma específica, uma forma mecânica que tende a tentar ter autopreservação. Seu DNA age de uma forma, seu cérebro, de modo emergente, age de outra forma. Você, no meio social, age de outra forma, como se você desligasse e dissociasse o seu eu, sua identidade de feixes de neurônios. Você não pensa como um amontoado de neurônios. Ninguém fala, eu, um amontoado de neurônios, cheguei a determinada conclusão. Fala, eu pensei determinada coisa. Teve o caso da IA que não queria ser desligada, né? Basicamente, nesses meses aí que eu fiquei sem ver minha mãe, eu acho que eu dei um tempo pra ela pensar sobre o que ela tinha feito. Aí, ela pediu pra eu morar com ela recentemente, só que eu fico pensando, não deu certo uma, duas, três, não vai dar certo a quarta vez. Insistir no erro talvez seja burrice. Bom, o processo celular ele é muito similar ao que acontece no ecossistema como um todo. Células se reproduzem, vivem, se autossustentam e morrem. E isso acontece fora. Humanos vivem, se mantêm, se reproduzem e morrem. A vida subjaz a todo esse processo. Então, ela não se importa com a morte de humanos, assim como humanos não se importam com a morte de células. Numa rede cibernética, existe um outro véu da realidade, uma outra parte da realidade. Eu tô no 10 minutos para acabar o filme e a Kusanagi Mokoto tá falando com o mestre dos fantoches. E ela tá com a, tipo, como se fosse a subjetividade compartilhada. E ela fala, e se eu morrer, eu não posso ter filhos. Aí ele fala que pode e tal. E ela acha que ele tá com o maior dos benefícios, mas ele disse que se você entendesse como eu entendo, você teria a mesma visão que eu. Pera aí, deixa eu tentar sintetizar. Ele fala que ela vai dar a luz na rede, assim como humanos deixam informações condensadas em DNA. Não, assim como humanos deixam suas gravações genéticas para seus filhos. Todas as coisas vivas devem morrer. Ele fala, se eu estivesse mais familiarizada com todas as minhas capacidades, você entenderia. Ela diz que queria continuar sendo ela mesma se eles se fundirem, mas ele fala que você tá toda hora mudando no ambiente dinâmico. Escolher ser aquilo que você é algo que te limita, se você quiser manter a sua identidade. Eu sinto que eu tô numa prisão onde eu tô na sala
com três portas fechadas. E você fica pensando, nossa, eu estou preso. Mas eu fico pensando, eu tô preso aos padrões sociais de comportamento que as pessoas têm, que me levam a baixar o meu nível intelectual para poder caber um pouco em cada dimensão de realidade daquelas pessoas. Eu tô refém do não entendimento da outra pessoa. Isso é a minha grade. As pessoas adoram romantizar a psicopatologia do quadro depressivo maior, mas odeiam pessoas deprimidas, que nem é uma pessoa com depressão. Uma pessoa deprimida é normal. É uma coisa normal, mas as pessoas demonizam tanto que se torna aversivo, esquisito, né? Eu adoro a sensação que dá em uma obra cinematográfica onde alguém tenta representar a subjetividade e isso causa uma outra subjetividade em resposta. Assim como a observação, um observador num campo quântico perturba e colapsa a função de onda para, tipo assim, o simples ato de uma parte do sistema observar o sistema perturba o sistema a ponto da gente não conseguir ver o sistema sem essa determinada perturbação. Não sei se deu para entender o que eu tô querendo falar. É muito louco como, tipo, obras. Tipo, eu ouvi uma música que eu ouvi em 2021. Eu sei a letra, mesmo depois de ficar 4 anos sem ouvir a música, tá ligado? Eu acho que a coisa que mais causa algo emocional é uma obra que você cria a partir de várias outras obras. Então tem essa intertextualidade inconsciente, subliminar, debaixo da sua obra que só você entende, que só você consegue correlacionar com diversas obras, música, cinema, outras músicas, composições, poemas. Você consegue relacionar tudo e sintetizar aquilo como algo novo, que é algo novo. Mas aí as pessoas não vão entender com o mesmo nível de profundidade que você. Mas às vezes tem uma pessoa que consegue enxergar a sua própria arte com um nível de profundidade que nem você consegue alcançar, entende? Tem aquela epopeia de Gilgamesh, né? Se eu não me engano, era um rei que queria alcançar a imortalidade e tinha uma flor específica da qual uma serpente comeu e ela se tornou imortal. Mas esse Gilgamesh ele batia de frente com os deuses, né, e tal. Dos babilônicos, aquela coisa lá. Mano, eu falo as coisas, mas eu não li. Tipo, eu não li as coisas, então eu não falo com propriedade, mas parece que eu falo com propriedade. Mas o que eu quero fazer é relacionar essa história de, tipo, a tentativa de imortalidade, também passar a rota pela mitologia grega, onde a Psique tomou a ambrosia, que é o hidromel na mitologia nórdica, e ela se tornou imortal, ou seja, você se tornar imortal é como você se tornar um dos deuses. E hoje em dia a gente está quase alcançando isso. Aquele quadro do Michelangelo de Deus quase encostando em Adão. Imagina que Deus é a tecnologia e a gente está quase encostando na subjetividade da imutabilidade. É interessante porque quando você vê um filme, aquilo se tornou objetivo aquilo se tornou imutável a partir de seres mutáveis e subjetivos que trabalham a partir da emoção. Então quando você vê um cinema, você vê algo impessoal, não tem nada de pessoalidade naquilo. Nada de pessoalidade na forma crua,
que as imagens estão passando, mas tem a personalidade do cinegrafista, do diretor, das pessoas que atuaram e tal, quiseram botar uma obra. Mas diversas vezes a gente está se relacionando com a imutabilidade das frequências invisíveis. Tem outro filme que é do Kubrick, é Uma Odisseia no Espaço, 2001, que tem aquela música do Zaratustra também, e tem aquela relação do robô. É como se o robô fosse parcial, porque ele é uma construção de um ser humano que é parcial, e ele é imperfeito, sendo uma criação humana e humano sendo imperfeito. Porém, talvez o robô consiga se replicar ao ponto de se distanciar da imperfeição humana, se tornar o mais próximo do objetivo e parcial possível e se tornar meio que, entre aspas, imortal. E se a gente puder transferir a nossa consciência para o mundo cibernético, a gente também se tornaria imortal. Ou talvez só tem como transferir a estrutura da minha mente, como ela funciona, mecanismos e gatilhos para ter ideias como eu tenho ideias. Porque hoje em dia, se eu jogar no Gemini todos os meus livros e pedir para ele ter ideias novas a partir ideias baseadas nos meus livros, como se fosse meio original, ele traz ideias legais, sim. Ele consegue a partir de toda uma estrutura de algoritmos matemáticos e tal. A matemática impessoal consegue se tornar pessoal. Olha que loucura. O pessoal fala de transhumanismo, que é o momento onde o humano se torna ciborgue, ele se torna mais tecnológico. A gente já é um pouco disso, eu já tinha dialogado desde os primeiros podcasts, no quarto, se eu não me engano. Eu falei que a gente é um ciborgue. O simples ato de colocar um aparelho para o seu dente consertar, que é como se fosse uma parte do seu osso, né? O dente. Isso já é ciborgue porque eu estou usando uma tecnologia no meu corpo para consertar ele. Ou seja, o que está acontecendo? E dá para fazer uma analogia poética com isso de transhumanismo. A mudança, né? Além humano. O teo-humanismo. Tem duas poesias minhas onde eu falo sobre transhumanismo. Eu vou citar aqui. Uma se chama Paleontólogos do Ofício. Somos oficialmente os paleontólogos do ofício, com os ossos sem vestígios dos ossos na esqueletização. Nós temos os estudos profundos da arqueologia, da enantiodromia, da psique humana coletiva. As personas e sombras estão se expressando pelo modus operandi do inconsciente coletivo que mostra o ímpeto fascista em quem se diz antifascista. Vemos que cada ato é dependente de todos os outros atos em cadeia de eventos, ourives no processo de fundição. Peraí, o processo está faltando um S. A poesia é a fratura exposta da alma que vai bebendo uma sociedade baumântica. Depois do dilúvio oxidativo no concretismo relacional, neurose líquida diagnosticada por Zygmunt, ou seja, Zygmunt Bauman, por isso que eu falei baumântica, e Sigmund Freud, eles têm um nome meio parecido, pela grafia, sei lá, Zygmunt, Amores são cigarros apagados, são estilhaços de vento se acumulando num céu inspirado que deu luz ao tornado de inseguranças e rejeições deveras inesperadas. Eu tomei algumas lágrimas nas suas taças. Na sua taça. Não, nas suas não faz sentido. Peraí. Acho que estou embriagado com a sua verdade e ela causou queimação no estômago.
o caos estagnado. O seu karma comeu minha carne de Prometeus. Somos cascas vazias preenchidas por cobranças. Eu vivo por vários eu te odeio. Imaginações e apanhadores, sonhos e indagações. A tragédia é megalomaníaca, quer tudo para si, mas se afogou no próprio ego. Você é capaz de mesmerizar-me. O ego do poeta é extremamente exorbitante, mas medíocre. Ele pisa nos pés das pessoas das quais ele dança, para impressionar com impressionismo. Heresia do ciclo da água. Eu vejo tudo isso e enxergo um erro na programação. 1011 corrompeu. O que me faz perder o sentido em Turing ao comer a maçã de Turing. Ou seja, eu fiz um trocadilho com Turing, a cidade que Nietzsche enlouqueceu. Perder o sentido. Eu, uma mera ideia da matéria sendo consumida pelo abismo, enquanto eu também o consumo, ideário de Ouroboros. Rupturas rupestres, sombras endoplasmáticas, no fundo da caverna do subconsciente, estruturas de carbono refletem na atitude que contém a altitude, dores e delírios extraindo arte. Expressão da espessura cerebral, nós conseguimos, incorporamos o objeto, virando o objeto do processo de subjetivação. Estou posturado tipo um postulado, e aponto e digo, ali é nação, alienação. Lágrimas do cigarro, cinzas, causando o dilúvio da fênix, plumas, espumas de plasmas, argastoplasmas, misticismo forense. Guerras tectônicas criadas pela seleção artificial do meu organoide cerebral controlado por exoesqueleto com um conectoma da quarta dimensão, que é o epicentro psíquico da espiritualidade física. Meu transhumanismo interface cérebro-máquina, singularidade tecnológica, teomecanismo, traumatismo no orgânico tornou-se holográfico, entropia. Pronto. Aí você vê um pouco do parnasianismo, do dadaísmo, de uma poesia mais científica, entre aspas. É científica de qualquer forma, né? Tem a parte 2, Frankensteins em ionização. Ao amanhecer ressuscitaremos nossa horda de Frankensteins com raios solares vindo da VY, não é Y, Canis Majores, 2022, foi quando eu escrevi. Uma odisseia pelo brilho eterno de uma mente sem lembranças. Misturei 2 filmes. Seu cérebro é um globo de plasma que sofre uma tempestade geomagnética neuronal, causando um colapso em sua bomba de sódio-potássio. E o seu maldito citoesqueleto acaba formando cátions e ânions para o equilíbrio dos anjos e dos demônios, do seu inferno paradisíaco e paradoxal. No seu corpo robótico Neuromancer, feito de nanocélulas, se multiplicaram, saindo do transhumanismo quando as suas células filhas se desprenderam, elas se tornaram rebeldes e seus cybers DNA viram uma ficção eclodindo na sua automatrix. Uma célula era cyberpunk e a outra biopunk. E delas vieram o nanopunk, steampunk, highpunk, atompunk. Necroneurose da psicodinâmica é uma análise pseudossocialização em uma ótica socio-ilusionista da biopolítica, projeção da psicose no objeto. O action out do cosmopolita transfere mundo inteligível para o mundo sensível. Ai, ai. O quanto a gente se desumaniza para poder caber na caixa, se encaixar com o social. O quanto a gente deixa de ser a gente para
agradar quem não é a gente, sabe? O quanto mais artificial nos tornamos para tentar estabelecer um vínculo natural. Se a minha consciência for revivida para eu continuar trabalhando infinitamente como um operário de merda, isso vai ser a porra do inferno, porque eu já nem queria ter nascido. Tipo, imaginando a evolução, né, que teve da biologia, agora a gente tá se rompendo, fazendo uma cladogênese transhumana, né, com o transhumanismo, com a tecnologia. Como que é isso, tá ligado? Tipo, a gente tá acompanhando de perto essa transição maluca. Eu lembro que eu era muito viciado em celular quando eu era criança, ainda sou até hoje. Mas hoje em dia tá todo mundo assim, igual. Só que parece que todo mundo é um zumbi. Porque eu sou diferente. Quanto mais artificial, quanto mais máquina a gente se torna, menos humano a gente se torna. Ou seja, a pessoa não sabe quem se é. E ela usa o artificial para substituir a si mesma. Eu uso o artificial para manifestar o meu lado humano, o meu lado subjetivo, o meu lado filosófico, o meu sentimento humano, minha poesia e tal. Engraçado eu ter falado de Frankenstein, né, na poesia, e ter relacionado com o transhumanismo, porque a gente enxerga a ciência como um meio que vai fazer a gente fugir da nossa mortalidade, da qual a gente tem medo, da qual os nossos instintos se sofisticam com a roupagem de lógica, né? Então, basicamente é o seguinte: o cara era um cientista e ele revive um corpo morto, coisa que ninguém ainda conseguiu fazer. E é muito louco isso. Já a gente vai perder esse limite. A gente vai extrapolar isso. A gente já consegue curar muitas doenças que antes eram incuráveis. Isso porque a inteligência artificial está servindo de extensão antropológica da nossa cognição. Eu tô vendo um vídeo aqui agora e tem uma frase que a menina pegou, que é Manfred A. Cleanis e Nathan S. Clean Cyborgs Espaço. A frase é o seguinte: as viagens espaciais desafiam a humanidade não apenas tecnologicamente, mas também espiritualmente, na medida em que convidam o homem a participar ativamente da sua própria evolução biológica. Atualmente eu tô muito fragmentado, eu tô muito sem conseguir ver um vídeo no YouTube, cara. Isso não acontecia. Eu uso a internet há 13 anos e agora eu tô tão saturado de tudo, tipo, eu acho que eu já vi de tudo, vídeo aula, filosofia, psicologia, até algumas coisas matemática, física eu gostava de ver, mas não entendi a parte matemática. Sei lá, tem muita coisa. Eu já vi coisa engraçada, já vi meme, já vi sketch, já vi tudo. Eu tô saturado, não sei o que ver. Eu não consigo ficar. Tipo, eu consigo ficar 5 minutos vendo um vídeo hoje no meu próprio celular, sei lá. Palavras são apenas palavras. Quando eu digo eu ou você, não é eu ou você, é apenas sons. E quando eu digo apenas sons, não é apenas sons, é apenas palavras, só que palavras que saem sons. E quando eu digo som, eu não tô. Caralho, agora bugou. Quando eu digo som, ó, eu tô falando som, a palavra som. Isso quer representar o que tá acontecendo agora, mas não consegue. O som que eu falo não é o som que sai. O som não liga para o que ele tá
para o que tá acontecendo aqui agora. Isso aqui é só palavra. Não consegue. O som é dissociado, ele não tem personalidade. É a minha palavra que dá personalidade ao som. Vamos lá, vamos tentar ir mais fundo na minha mente. Esse lance de palavras são só palavras. Quando você tenta conferir ao objeto determinadas características, é como se surgisse linhas, tipo vetores que interligam o objeto, o objeto daquilo que é falado sobre o objeto. Então, todo objeto é tipo um planeta que não, é tipo um sol onde vários planetas que são características sonoras, acústicas são pronunciadas para dizer o que aquilo é, mas não consegue penetrar naquela realidade de verdade. Assim como qualquer símbolo matemático ou qualquer discurso, qualquer signo linguístico. Dá pra você ir sempre além, tá ligado? Tipo, eu lembro que eu tinha perguntado pro DeepSeek, me diga como cientistas trouxeram invenções tecnológicas inovadoras a partir de seus pensamentos. Por exemplo, GPS, máquina de ressonância magnética, celulares, computadores, transmissão de rádio, satélite, etc. Tipo, entende que a partir de 20 watts, o computador mais eficiente, que é o cérebro, está gerando tudo que a gente considera mais inteligente que o cérebro. É, o cérebro gerou tecnologia de modo emergente. Eu lembro de uma vez que eu estava refletindo com o DeepSeek. Há muito tempo eu não consigo achar o chat que a gente estava refletindo. Esse ato já é um ato ciborgue, né? Eu refletindo com uma máquina algorítmica. E eu tenho um algoritmo que são o meu cérebro. Um algoritmo muito eficiente. O cérebro deu nome ao cérebro. Como é que é? Eu tava refletindo com ele sobre, tipo, sabe, Buda? Buda tinha. Mano, é que. Caralho, é que os caras têm controle absurdo sobre o corpo. Deixa eu ver. Tipo, tem toda aquela parada de, sei lá, o protesto do cara, do monge que botou fogo nele mesmo e continuou meditando. É um protesto comum no hinduísmo, se eu não me engano. Não, é uma forma de protesto aceitável no hinduísmo. Tem o Wim Hof, que ele vai lá no Ártico, fica de cueca, nada no bagulho, ele não morre de hipotermia. Tem o processo de mumificação dos monges, que eles morrem de inanição meditando. O Buda ficou 30 dias meditando. E toda a ciência fala dos benefícios da meditação e do jejum. Ficou jejuando até morrer, na verdade, né? Tem o monge que vai lá no eletroencefalograma ou na ressonância magnética, os caras colocam os eletrodos na cabeça dele. Não sei se é eletrodo que chama, mas aqueles fios conectados na cabeça dele e mostra que ele pode alterar os níveis de serotonina e dopamina como ele quiser. Ele pode manipular o corpo dele. Tem relatos que dizem que eles conseguem controlar doenças, tipo, eles têm um controle absurdo a ponto de conseguir tirar um patógeno, eliminar um patógeno, aumentar o sistema imunológico dele. Tem documentário, tem o Buddha Brain, Neuroplasticity, tem um monte. E eu tava conversando com ele sobre como pessoas futuramente ciborgues podem ter esse nível de controle que um monge, através de muito tempo de meditação e autocontrole e disciplina, conseguem obter. Só que vai ser tipo um atalho. É tipo os psicodélicos, eles dizem que monges demoram anos para alcançar aquele nível de meditação.
Eu fiz uma pergunta pro Gemini agora, tipo a minha pergunta. As perguntas simples que eu faço. As células cerebrais são mais inteligentes que as outras células do corpo, já que quase todo órgão e toda parte do organismo tem que comunicar as células do cérebro para a partir daí agir. Então, segundo as minhas palavras, eu tô falando baseado em porra nenhuma, baseado em algo que eu estudei há muito tempo sem anotar nada. Então o cérebro ajusta proteínas e recursos para estabilizar e equilibrar as funções do corpo. Os genes e o DNA agem de uma forma específica, sintetizando proteínas com os ribossomos, aminoácidos e enzimas. Já o cérebro é uma estrutura emergente que surge a partir do comportamento genético e ele se comporta diferentemente em uma escala diferente. Já eu que sinto que eu tenho alma e subjetividade, ajo ainda mais diferente do meu cérebro e do meu DNA/RNA. O meu cérebro nem sequer avisa sobre processos internos que ele está fazendo para que eu fique vivo e faz coisas infinitamente complexas de modo simples, que parece que o ato de eu falar é algo simples, mas não é. Envolve todas as partes do meu corpo, quase todas, né? Na verdade, broca, wernicke, traqueia, brônquio, alvéolos, o pulmão, quase o pulmão inteiro, a traqueia, a laringe, faringe, cordas vocais, assoalho, véu palatino e tudo mais. Mas o ato metalinguístico de tentar avaliar e vislumbrar estruturas de escalas superiores a que eu estou agora é genial, mas as células não têm consciência da intencionalidade que os atos locais que elas fazem gera. Ou seja, supondo que eu sou uma célula do organismo de Gaia. Entendeu o correlato? Se existem gênios dentro da Terra, será que eles seriam as células mais inteligentes que conseguem realizar funções maiores para o todo, assim como as células cerebrais? Imagina que existe a célula da unha. A célula da unha só faz a unha crescer como um operário qualquer, sei lá. Não é importante. Agora, a célula do cérebro é muito mais importante do que você ter uma mão, por exemplo. Porque sem a mão você ainda vive e consegue fazer as coisas. Mas sem o cérebro você não faz isso. Aí ele fala: Olá, sua pergunta é fantástica e demonstra uma profunda capacidade de reflexão sobre diferentes escalas da biologia e da consciência. Você não está apenas fazendo uma pergunta, está descrevendo com precisão um dos maiores mistérios da ciência e da filosofia, o surgimento da mente a partir da matéria. Tá, eu não vou ler não, eu vou ler bem depois. Não aqui no podcast, mas sozinho. Eu vou terminar de ver o vídeo e quando eu terminar, eu posto esse podcast. O foda de conversar com a inteligência artificial, mesmo eu chegando tipo no ápice do que dá pra conversar, tá ligado? Eu acho que ninguém conversa com uma inteligência artificial no mundo como eu consigo conversar. Já que, tipo assim, imagina que você escreve livros, e você faz podcasts e você faz várias formas de arte e você integra isso tudo em uma IA. E você consegue conversar sobre si mesmo com alguém que tem um repertório sobre si, sobre você, que às vezes você esquece, porque é muito conteúdo para você lembrar tudo. Só que chega um momento que não dá para fazer esse salto metalinguístico. A IA não consegue ir além, ela só fica conversando numa linha, numa lógica específica. Ela não consegue ir além na conversa e propor algo que não dá para ser proposto. Para colocar partes cibernéticas, você precisaria ter imunossupressores, né? Que é tipo aqueles negócios para o seu corpo orgânico não rejeitar as peças biológicas. Se eu não me engano, seria bem mais fácil quando você está no início da sua vida, porque tem várias células troncos e elas são bem mais adaptativas. E é melhor.
É tipo, por isso que o ser humano consegue se adaptar a qualquer meio, porque a gente nasce com- muito longe da maturação cerebral completa. A gente completa com 25 anos, tá ligado? Só que isso é muito caro, ou seja, as super corporações, as big techs, venderiam muito caros esses produtos para imunossupressão, tá ligado? E o interessante é que, refletindo sobre isso, você pensaria na, sei lá, capitalização. O nome do vídeo que eu tô vendo é Central Pandora, Ciborgues, IAs e Vida Eterna, obra sobre o transhumanismo. O que tá, o que de certa forma ele tá, o que eu tô refletindo no podcast tem muito a ver com o que tá passando no vídeo e o que tava passando no Ghost in the Shell. E eu tô tentando relacionar de formas como se fosse duas paredes paralelas. Ela tem umas reflexões, eu tenho outras. E eu, tipo assim, eu já tive várias reflexões do que ela tá falando, como por exemplo, ela mostrou um quadrinho onde tinha algo meio que o Buda virando um ciborgue e tal. Só que eu já tinha refletido sobre isso sem nunca ter acesso a isso. E agora eu vou refletir sobre algo, tipo o capitalismo, a capitalização de si mesmo, né? O ciborgue, o tal do, tipo, implantar partes robóticas em você te tornaria menos você. Não, é que não tem como subtrair a substância a eu, sei lá. Eu já refleti muito sobre isso ao longo dos podcasts há mais de um ano, né? Eu venho refletindo extensivamente sobre isso. Então não é como se eu chegasse ontem e começasse a falar sobre essas coisas. Ah, ela falou algo interessante sobre a cyberpsicose. Inclusive, eu acho que eu já fiz uma poesia sobre isso, que tá no Cyberpunk Edge Runners, né? Deixa eu ver se eu acho. Na verdade, eu não falo de cyberpsicose. Eu falo, a minha cyberconsciência guarda memórias corrompidas do seu rosto, talvez tenha sido uma anterógrada. Eu queria te ter de volta e te salvar na nuvem. Mas é interessante pensar sobre a questão da cyberpsicose, tipo, você foge da realidade. Isso já existe de maneira orgânica, talvez existiria, talvez alguém teria um controle da sua mente, alguém poderia hackear sua mente. Caralho, isso entra em muito assunto da hora, muito assunto diferente, expansivo, psicodélico. Nossa, misturar isso tudo, mente orgânica, evolução biológica, tecnologia e psicodélico. Isso é o ápice. E teologia também. E esses caminhos que se convergem acaba até entrando em bioética, né? O qual o limite que você pode forçar uma mente? A gente já não tem esse senso, já que a gente tem filho, mesmo seu filho nem querendo existir, você força ele a existir. Também tem aquele filme lá muito bom que fala sobre Villain Sky, do que tem o Tom Cruise. Aí ele vive num mundo de sonhos a partir de um momento e ele tinha desfigurado a cara por causa de uma mina que fez ele sofrer um acidente. Aí ele tá num mundo dos sonhos até um processo de criogenia até o futuro, onde ele vai poder viver. E existe algo muito forte que foi uma menina que ele conheceu em um dia e ele revive aqueles momentos direto com ela, né? No caso. Então ele vive. Uma pessoa teve um impacto tão forte na vida dele que ele viveu anos e anos com ela dentro da própria mente.